Olá, muita paz, que Jesus esteja conosco agora e sempre em nossos corações. Muita paz. Dando continuidade nas nossas preleções, hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 12, onde se refere a amar os nossos inimigos, ou os vossos inimigos, como disse Jesus. E como subtítulo, esquecimento das ofensas. Podemos encontrar também essa mesma orientação no Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 5, versículo 20, 43 e 47. E também no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 32 a 36. Também nos orienta sobre esse título de amar os vossos inimigos. Estamos diante de uma situação bastante diferente, com bastante dificuldade de entendimento. Como amar os nossos inimigos? Lá em Moisés, ele já dizia ao seu povo que amarás o seu próximo e aborrecerás o seu inimigo. Aí veio Jesus, depois de um longo tempo, mudando esse tom, dizendo: mas eu vos digo, amarás os seus inimigos. Ora, um dizia uma coisa, depois de muito tempo, Jesus fala totalmente diferente. As coisas mudaram, de Moisés para Jesus, luz de amor, de paz, de entendimento, nos orientando para um caminho melhor. E se ainda dizia Jesus, que mérito tens em amar somente aqueles que vos amam? Não fazem o mesmo os publicanos? Pois bem, se amar o próximo é o princípio da caridade, amar o inimigo é sublime, é uma aplicação sublime, um exercício do nosso orgulho e do nosso egoísmo. E quando as coisas se complicam, que defrontamos com esse nosso inimigo, o que fazer? Jesus nos orienta. Caminhe junto, quanto for em vossos caminhos, estiver junto, se acertem, porque não adianta nada chegarmos lá na frente na nossa caminhada e nós termos deixado para trás um inimigo. Não vai funcionar para o nosso crescimento. Que Deus nos espera, o nosso coração puro, e que todos sejamos irmãos e vivemos e convivemos como irmãos. Isso faz uma grande diferença na nossa caminhada. Exige muito exercício, exige muita paciência, principalmente para aqueles que já têm um pouquinho de esclarecimento para entender os nossos irmãos, que muitas vezes nós não compreendemos e temos como inimigos. Na verdade, é uma imposição na nossa caminhada, para que nós possamos assim realizar esse nosso exercício de caridade. É um princípio de caridade. E isso vai fazer com que nós crescemos mais, nos aceitando como irmãos. E quando as coisas se complicam e nós não chegamos a um bom termo com os nossos irmãos, o que fazer? A providência sempre dá um jeito em nossa vida. Nós temos no nosso grupo familiar, às vezes é colocado esses nossos inimigos como pai, como mãe, como irmãos, como esposa, como esposo e como filhos. Ora, não tem como, se aparecer em nossa caminhada um filho recém-nascido, às vezes é o nosso inimigo cruel. E nós, em outras épocas, não tivemos coragem e nem meios
para fazer com que isso acontecesse de melhor forma. E ao nascermos do nosso meio familiar como filho, nós abraçamos essa criança com amor, com carinho, com muita paz e queremos bem, e mal sabemos que aquele é um grande inimigo que tivemos no passado. Isso faz com que nós precisamos pensar enquanto no nosso caminho. Jesus diz, em determinado momento da sua passagem, que devemos nos acertar enquanto estivermos a caminho. Isso, para nós, é difícil, mas precisamos enfrentar essas dificuldades. E quando tudo isso acontece de forma diferente? Às vezes temos um irmão que aparece no nosso grupo familiar com problemas, que precisa do nosso cuidado, e nós temos que levar para lá e para cá, cuidar, trabalhar para o seu sustento, fazendo todo o sacrifício para que esse nosso irmão seja coberto com as suas necessidades. É difícil esse entendimento, mas a vida nos cobra. E essa cobrança nunca fica para depois. Se ficar para depois, ela virá com maior intensidade, com maior dificuldade, para que nós possamos enfrentar. Enquanto nós não acertamos com os nossos inimigos, com os nossos irmãos que têm as dificuldades impostas para cada um de nós, nós não temos outra escolha a não ser lutar, aceitar e que esses nossos irmãos possamos nos unir como irmãos verdadeiramente e que Jesus vai ficar feliz por vermos nós se dando bem e reconciliando e terminando muitas vezes problemas eternos de muito tempo. E por que a espiritualidade? Por que Deus permite que a espiritualidade faça isso com os nossos irmãos, com os nossos inimigos? Ora, é por afinidade. Quando nós pensamos o bem, a espiritualidade do bem vem nos auxiliar. Quando o nosso espírito ainda não muito esclarecido e só pensa no mal, nós temos 1000 irmãos, centenas, que também vêm nos auxiliar a praticar esse mal. Isso é uma dificuldade de todos nós. Precisamos amar, e amando o próximo como a nós mesmos, e dando a todos eles toda a oportunidade também de reconciliação, para que nós possamos viver melhor. Jesus vai estar sempre conosco nesses trabalhos, nessas dificuldades, para que nós possamos cada vez mais reunir como amigo, como irmãos, para sempre, sem nenhuma dificuldade e sem nenhum rancor entre irmãos. E assim nós vamos agradecendo a Jesus e essa oportunidade da espiritualidade, para que nós possamos assim viver melhor. Muita paz a todos e que Jesus esteja conosco agora e sempre. Muita paz.